informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 19 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. MPT e MPF pedem revogação de portaria que dificulta o combate ao trabalho escravo. Dívida do ITR em Mato Grosso do Sul é de 250 milhões. Como anunciado, JBS Friboi suspendeu ontem compras de gado gordo no estado. Mulher do campo é empreendedora e competente, revela levantamento. E o presidente da Ferroeste falou de como essa ferrovia até Dourados poderá sair do papel. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A meteorologia prevê que essa quinta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Possibilidade de pancadas fracas e isoladas de chuva à tarde e à noite. Hoje o calor será de 35 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã está fora de mercado. O Frigobras de Nova Andradina ofereceu R$ 185 pelo boi à vista. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofertou R$ 122 à vista e o Frigobras R$ 125. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,50 e a de soja a R$ 60, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,16 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Estão abertas as inscrições para o Brasil United Arab Emirates Agribusiness Investor Roadshow, evento que o Ministério da Agricultura realiza em parceria com a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos na próxima segunda-feira em Brasília. Haverá rodadas de negócios entre empresas brasileiras do setor agropecuário, investidores da delegação da capital Abu Dhabi. Os representantes de empresa terão espaço para apresentar a investidores árabes projetos de captação de investimentos. O principal interesse dos investidores está voltado para os setores de frutas, orgânicos, lácteos, carne, arroz, milho, outros grãos e sementes, alimentos processados, além de energias alternativas. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio e faz parte do programa Agro Mais Investimentos, ação que visa atrair recursos externos e identificar oportunidades no agronegócio brasileiro. Um produtor rural foi multado em R$18 mil por desmatamento e exploração ilegal de madeiras em uma fazenda a 45 quilômetros de Jaraguari. O flagrante aconteceu durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental na terça-feira. O acusado desmatou várias árvores de grande porte das espécies faveiro e angico sem autorização ambiental. Os troncos estavam sendo usados para fazer postes e estacas para cercas. Toda a madeira foi apreendida, totalizando 18 metros cúbicos. O proprietário rural é morador em Água Fria, São Paulo. Uma mulher empreendedora, competente, motivada e conciliadora foi revelada por um levantamento encomendado pela Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. A pesquisa, que envolveu 862 entrevistas por todo o país, também declara um retrato atual e caracteriza um momento histórico do agronegócio brasileiro. A plena inserção feminina nas atividades executadas antes, dentro e depois da porteira. As mulheres que atuam nos diferentes elos da cadeia do agronegócio já romperam com os preconceitos. São gestoras competentes e trabalhadoras que transitam entre o campo e a cidade com a mesma facilidade que harmonizam a carreira e a família. Grande parte das 862 entrevistadas disse estar preparada para as posições de liderança, já conquistada por muitas, e que interessa também por aprimorar conhecimentos sobre gestão empresarial, gestão de pessoas e finanças. O levantamento foi realizado em junho e julho desse ano. A amostra de pesquisadas contemplou mulheres que trabalham em atividades classificadas como antes da porteira, ou seja, todas as atividades incluídas na cadeia de suprimentos e serviços que atende às propriedades rurais. Entre os dados revelados no levantamento, destaca que 49% das entrevistadas atuam em propriedades classificadas como minifúndio, 26% em pequenas propriedades, 13,5% em médias e 10,9% em grandes fazendas. Por tipo de atividade, 73% trabalham dentro das fazendas, 13,9% nos elos da cadeia produtiva após a fazenda e 13% antes da porteira. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal recomendaram que o Ministério do Trabalho suspenda a portaria que dificulta a fiscalização do trabalho em propriedades rurais. Na recomendação, o MPT e o MPF afirmam que a portaria é manifestamente ilegal, porque contraria frontalmente o que prevê o artigo 149 do Código Penal e as convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, ao condicionar a caracterização do trabalho escravo contemporâneo à restrição da liberdade de locomoção da vítima. As instituições também alegam que as novas regras sobre a publicação da lista suja ferem a Lei de Acesso à Informação, fragilizando um importante instrumento de transparência dos atos governamentais que contribui significativamente para o combate ao crime. Divulgada no Diário Oficial da União de segunda-feira, a portaria dispõe sobre os conceitos de trabalho forçado, jornal da exaustiva e condições análogas a de escravos, para fins de concessão do seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho. Segundo a norma, para que a jornada excessiva ou condição degradante sejam caracterizadas, é preciso haver a restrição de liberdade do trabalhador. Além disso, a portaria diz que a divulgação da lista suja será feita somente por determinação expressa do Ministro do Trabalho, o que antes era feito na área técnica do Ministério.
O estoque da dívida ativa da União relativa ao ITR, o Imposto Territorial Rural, soma R$ 250 milhões em Mato Grosso do Sul. São 814 proprietários rurais em débito com o governo federal. Os valores devidos se concentram no topo da lista. 1,2% dos inadimplentes devem 45% do total das dívidas. Os valores foram informados pelo procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso do Sul, Flávio Garcia Cabral. Os 10 maiores inadimplentes devem R$ 112.890.000, 45% dos débitos, e os demais o total de R$ 137 milhões. O valor médio da dívida por contribuinte do ITR no topo da relação é de R$ 11.280.000. Já cada um dos 804 inadimplentes restantes tem débito médio de R$ 171 mil. Conforme a Procuradoria, na lista dos maiores devedores estão Maria Helena Valls Mociaro, 24 milhões, Comap Agropecuária, quase 15 milhões, José Arandes, 13 milhões, Maria Aparecida da Góes e Silva, 11 milhões e Augusta Gomes da Silva Barros, 11 milhões. Completa a relação dos 10 maiores inadimplentes os seguintes contribuintes: Araújo Agropecuária Limitada, 10.807.000, Carlos Alberto Mociaro, 7 milhões, Agropecuária Jubran, 7.849.000, Fernando Henrique Rodrigues, 5.630.000 e Valdir Marcon, 5.563.000. O vereador Aribaldo Bispo dos Santos denunciou na Câmara de Glória de Dourados o descaso da administração municipal com relação ao distrito de Guaçulândia, o único do município distante da cidade 17 quilômetros. O bispo afirmou que a iluminação pública do distrito é uma calamidade. Eu já indiquei, já requeri, já falei pessoalmente, o tempo passou e continua passando e a situação da precária iluminação pública de Guaçulândia continua do mesmo jeito, reclamou o vereador. Desde ontem, a JBS paralisou as atividades dos 7 frigoríficos do Friboi de Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pela empresa na tarde de terça-feira, que justificou a ação pela insegurança jurídica depois do bloqueio de R$ 730 milhões determinado pela Justiça na semana passada, a pedido da CPI, que investiga os negócios da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Os 15 mil funcionários dos frigoríficos no estado vão receber seus salários normalmente até que a companhia tenha uma definição sobre o tema. A paralisação dos debates é por tempo indeterminado. No estado são 7 frigoríficos, sendo 2 em Campo Grande. Mais próximo de Dourados estão as unidades de Ponta Porã, Nova Andradina e Naviraí. A paralisação havia sido informada ao pecuarista Francisco Maia, presidente da Frente Nacional da Pecuária e ex-presidente da Acrisul, a Associação dos Criadores do MS. Maia, assim como diversos pecuaristas, tem manifestado preocupação com os impactos no mercado com a situação da JBS. De acordo com ele, a JBS Friboi compra 60% do gado gordo, que é abatido em Mato Grosso do Sul, e abate em torno de 6 mil cabeças por dia. São 60 mil produtores no estado que têm negócio com os frigoríficos, lembrou o Maia. Para a próxima safra 2017-2018 de feijão, a expectativa é de leve queda na produção, com uma colheita total de 3.325.000 toneladas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça, vetou ontem por unanimidade a compra da produtora de carnes Mataboi Alimentos pela JBJ Agropecuária, em mais um revés contra a bilionária família Batista. A JBJ é propriedade de José Batista Júnior, cujos irmãos Wesley e Joesley controlam a maior processadora de carnes do mundo, a JBS, através da holding JIF Investimentos. Os laços familiares de Batista Júnior teriam permitido que a JBJ trocasse informações valiosas com a JBS e coordenasse decisões estratégicas para sufocar a concorrência, argumentou o CAD. A análise está alinhada com a Superintendência Geral do CAD, que em setembro alertou sobre os riscos, apesar da falta de laços formais entre ambas, a JBS e a Mataboi, que é a 4ª maior produtora de carnes do Brasil.
Após anunciar o início da construção do maior frigorífico da América Latina em Medianeira, no Paraná, a Frimeza anunciou o compromisso de acabar com o confinamento de leitoas em gaiolas de gestação. A medida deve ser concluída até 2026 e passará por um processo de transição. A ação faz parte de um programa da companhia que abrange, entre outras questões, o bem-estar animal. Responsável por 80 mil matrizes, ou leitoas reprodutoras, a Central Cooperativa é a quarta maior integradora de suínos do Brasil e recebeu o reconhecimento público da Human Society International, organização não governamental de proteção ao bem-estar animal. E a medida é uma tendência. Os 3 maiores integradores de suínos do Brasil, BRF, JBS e Aurora, também estão em processo de eliminação de gaiolas de gestação. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasco. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O presidente da Ferroeste, João Vicente Bresolim Araújo, que esteve essa semana em Dourados, falou ao Grande FM Rural de como essa ferrovia entre o Paraná e Dourados poderá sair do papel. O governo do estado do Paraná precisa desenvolver uma ferrovia que vá de Dourados, Mato Grosso do Sul, até o litoral do Paraná, nos portos de Paranaguá e Pontal do Paraná. Essa é uma ferrovia que terá mais de 1.000 quilômetros de extensão, trazendo carga e captando carga desses 2 estados, são os maiores estados produtores do Brasil. A nossa ideia com essas consultas públicas é trazer para a população e para a sociedade civil organizada qual é o objetivo do governo do estado, qual é a necessidade que as ferrovias precisam dessa nova ferrovia, qual é a necessidade do setor produtivo, da existência de uma nova ferrovia e da possível demanda também que essa ferrovia pode captar. Então, também iremos apresentar todo esse projeto e receber contribuição, tanto da população quanto da sociedade civil organizada, através da associação comercial, por exemplo, de como a gente pode colocar essa ferrovia em pé, digamos assim. Então, o nosso projeto inicial é fazer meramente um estudo de viabilidade técnico-econômico-ambiental de uma ferrovia que saia de Dourados e vá até o litoral do Paraná. Então, não haverá construção de uma nova ferrovia nesse momento. Nós esperamos que isso aconteça no futuro, mas nesse momento então, a gente quer colher subsídios da população do que a gente precisa para viabilizar essa nova ferrovia. De que forma que o senhor pretende, o governo do Paraná pretende captar investimentos para aplicação provável nessa ferrovia? O modelo que o governo do estado encontrou para tirar essa ferrovia do papel, esse projeto do papel, é uma PMI, que é um procedimento para manifestação de interesse. O governo do estado deixa muito claro que já compete ao governo do estado uma ferrovia que vai de Guarapuava, no centro do Paraná, até Dourados, Mato Grosso do Sul, que isso já é concessão da Ferroeste, uma concessão federal da Ferroeste de 1988 até 2078, e também uma nova ferrovia que vai de Guarapuava, no centro do Paraná novamente, até o litoral do Paraná. Então o governo do estado vai mostrar para investidores nacionais e internacionais que existe a necessidade desta nova ferrovia e vai abrir oportunidade para que possíveis investidores façam esse investimento nesse estudo inicial, que custaria cerca de, no máximo, 25 milhões de reais, teriam até 12 meses para desenvolver esses estudos. Com os estudos prontos, esses investidores entregarão para o governo do estado, que aí sim vai ter subsídios, vai ter conhecimento de aí sim fazer uma concessão, uma licitação para concessão desses trechos ferroviários. Quer dizer, o governo do Paraná, diretamente, ele não vai entrar com recurso, ele quer isso da iniciativa privada, como ele esteve, por exemplo, no Canadá recentemente, o governador Beto Richa. Exatamente, nesse primeiro momento não há necessidade de dinheiro público, digamos assim.
O que o governo do estado do Paraná precisa fazer é deixar muito claro a necessidade, a demanda e a competência do próprio governo em fazer isso, competência jurídica em fazer isso, abrindo espaço para que investidores privados façam esses estudos e entreguem para o governo do estado. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente quinta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.